Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo, a gente tem que trazer mais detalhes sobre a fala do presidente Alessandro Barcelos ontem à noite no estádio Beira-Rio, após a vitória colorada por 2-1 contra o Ceará, a confirmação na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, porque o presidente, melhor dizendo, do Internacional, trouxe detalhes importantíssimos. Ele trouxe um discurso que ninguém imaginava ouvir sobre a arbitragem da CBF nessa reta final de Campeonato Brasileiro, abriu o jogo sobre Wanderson e Vitão e fez uma convocação importante ao torcedor colorado. Eu tô te trazendo os detalhes sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força, o teu like e a tua inscrição são muito importantes. Ativa as notificações também, o sininho das notificações para ser notificado dos próximos conteúdos aqui no canal, tá certo? Esse vídeo e todos os outros sempre com a parceria da KTO. E aí, quem é que fez dinheiro ontem à noite? Eu coloquei vitória do Inter, avisei vocês, mas errei no placar exato. Eu coloquei 2-0, o Inter foi 2-1, mas a minha acumuladinha tinha o jogo do Inter e deu certo. E vocês também podem fazer isso dar certo indo lá na KTO se divertir. KTO.com. Você que ainda não tem registro, tá perdendo tempo, já te registra. Aproveita o meu código Lucas Dias que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito, então não perde tempo e vai lá dar uma brincada, tá certo? Bom, pessoal, ontem, após a vitória do Internacional de virada 2-1 no Beira-Rio contra o Ceará, muitos sustos, é verdade, na partida, mas um resultado importante, o Inter confirmou a vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores e o presidente Alessandro Barcelos falou na zona mista após a partida e trouxe detalhes importantes pra gente trazer aqui para vocês, tá? Primeiro ele ressaltou, obviamente, a campanha do Inter, essa classificação direta para a fase de grupos e convocou o torcedor do Inter para os 2 últimos jogos no Beira-Rio. O Inter tem ainda 4 rodadas restantes, 2 em casa, 2 fora, tem América Mineiro fora, Atlético Paranaense jogando aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio, depois tem o São Paulo fora e a última rodada contra o Palmeiras aqui em Porto Alegre. Ele pediu para que o torcedor compareça no estádio e dê esse apoio para o clube, porque o campeonato, segundo o presidente, ainda não acabou. O Inter não só quer a vaga para a fase de grupos que já foi conquistada, mas também aquela graninha, 42, quase 43 milhões de reais para o vice-campeão brasileiro. Então o presidente pediu esse apoio do torcedor nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O presidente também falou, e aí sobre o grupo de jogadores e mais alguns atletas especificamente que eu quero trazer aqui, da importância de, antes de contratar, que foi algo até que o Mano falou na coletiva, fazer com que os jogadores permaneçam para a próxima temporada. Antes mesmo de contratações, a permanência e manutenção do grupo de jogadores. E o presidente falou também sobre arbitragem. Mas antes de entrar nesse tema, ele fala sobre 3 jogadores: Wanderson, Vitão e Edenilson. E uma revelação importante sobre o terceiro, sobre o Edenilson. Mas antes, sobre o Wanderson. Ele falou que o Inter ainda está dentro daquela cláusula que eu já informei para vocês aqui no canal. Não tem desespero. A compra do Wanderson está muito bem encaminhada. 4,5 milhões de euros, 6 parcelas semestrais que serão pagas pelo Inter de 4 milhões de reais mais ou menos. Então, tá tudo negociado. Só que falta agora só ele atingir umas últimas cláusulas e o presidente tocou aí nesse assunto das cláusulas, que o Inter tem total segurança, o Wanderson fica para a próxima temporada, não tem nenhum desespero em relação a isso. E ao Vitão ainda mais, porque o Vitão tem contrato com o Inter até junho de 23 e o Inter quer esperar chegar mais próximo disso, não vai atrapalhar, botar as mãos sobre as pernas e fazer essa compra agora, se desesperar agora. O Inter vai ainda levar um tempinho do Vitão até realizar essa compra, mas já fez algumas conversas iniciais para já debater isso, mas a compra do Vitão sair antes do final do ano, antes do final da temporada ainda é bem difícil, deve ficar pro início de 2023. E o terceiro jogador é o Edenilson. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre o Edenilson e aí ele traz o detalhe. Por mais que o jogador já tenha pedido para deixar o Inter, o presidente falou, o Edenilson faz parte do grupo do Inter para o ano que vem. Isso são palavras do presidente Alessandro Barcelos, ele estará no grupo no início de 2023. Se vai ser negociado depois, é outra história. Se ele quer sair, é outra história. Mas segundo o presidente, o Edenilson faz parte do grupo para a próxima temporada. Muito importante esse relato do presidente. E o último sobre a arbitragem que eu queria falar, porque ontem a gente teve mais uma péssima arbitragem no Campeonato Brasileiro. Agora, no jogo do Internacional, o presidente se demonstrou bastante preocupado. Ele disse, inclusive, e revelou que ele tem ido à sede da CBF, conversado com a comissão de arbitragem e que ele sente uma preocupação
e uma falta de critério, principalmente. Teve muita reclamação por parte do Inter também do lance envolvendo o Flamengo, que está disputando essa segunda colocação no Campeonato Brasileiro. A gente sabe, o Palmeiras está muito bem encaminhado para esse título. O Flamengo e o Inter disputam esse segundo lugar, esse vice-campeonato. Mas ainda assim o Flamengo tem Libertadores em disputa, enfim. Mas o Inter reclamou bastante do lance, que resultou no gol do Pedro, que teve um pênalti para o Santos, pênalti de concurso, né? Lá no Maracanã. E que tá faltando falta de critério, tem falta de experiência dos árbitros e pediu também união dos clubes brasileiros para que isso não ocorra mais com alguns clubes, para que tenha critério, árbitros experientes e não precise se preocupar com a integridade dos clubes e também do campeonato, para que tenha lisura, como o presidente sempre usa essa palavra também, no Campeonato Brasileiro e nas demais competições da CBF. Uma entrevista forte do presidente Alessandro Barcelos ontem na zona mista do estádio Beira-Rio e que eu julgo uma entrevista muito importante e pertinente para o momento. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou voltar ainda ao longo do dia para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.